Recentemente eu falei sobre alguns poderes do homem, né? Eu já tenho esses assuntos, eu já falei em vários vídeos antigos, nos primeiros aí do meu canal. Até um cara comentou, porra, você tá meio que voltando nas origens do canal, achei legal, e eu também curti, eu gosto dessa pegada diferente. E um vídeo que eu já falei antigamente, não lembro o que eu disse nele, mas eu comentei já sobre a mentalidade abundante, né? Esses dias eu falei sobre 4 poderes que eu lembrei de cabeça do homem, entre eles mentalidade abundante, a habilidade de ficar sozinho, a habilidade de ir embora, e o último eu não lembro qual que é agora, eu esqueci, tá bom? Mas aí vocês veem o vídeo lá e vocês se lembrem, vocês vão lembrar, perdão. Então eu quero falar um pouco para vocês sobre mentalidade abundante, etc. Onde eu quero chegar inicialmente, o comentário que eu tenho que fazer, tá bom? Assim como eu falo sobre as mulheres, rapaziada, para vocês, que a gente sempre comenta aqui, a natureza sempre vence, não tem como vencer a hipergamia. Tem até uma frase do Raul Tomás que diz o seguinte, a hipergamia não se importa, a hipergamia vem em primeiro lugar. A única coisa que a hipergamia se importa é com a sobrevivência. Então, a única coisa que consegue calar um pouco a hipergamia, ou competir com a hipergamia, é o fator de sobrevivência da mulher. O exemplo que eu sempre digo para vocês é no caso de quando, por exemplo, não haviam meios contraceptivos. Então a mulher tinha que tomar cuidado em ser muito hipergâmica com quem ela estava se relacionando, porque ela podia literalmente comprometer a própria sobrevivência e a sobrevivência do filho até, se ela engravidasse. Então a única coisa que conseguia como controlar um pouco a hipergamia era a sobrevivência. Aí veio os meios contraceptivos e tiraram o fator sobrevivência. A mulher, entre aspas, não precisa mais se preocupar com a própria sobrevivência ou com a do filho, porque ela pode ter relação sexual sem engravidar. Por isso que eu digo que a hipergamia não vai mudar nunca mais, simplesmente pelos meios contraceptivos que não vão deixar de existir. Na minha opinião, o aborto um dia vai ser aprovado no Brasil, vai chegar também, vai piorar só essa parte, mas esses outros 500. Então você entende o que eu quero dizer? A gente sempre fala aqui, a mãe natureza sempre vence porque existe um fator genético, hereditário, que modelou você para ter um comportamento subconsciente, que é o que eu chamo que está instalado no seu cérebro reptiliano, que você não tem como mexer lá. Onde eu quero chegar? Mesmo que a gente fale aqui, rapaziada, para nós, sobre controlar a libido, que eu sou a favor, eu até preciso fazer um vídeo sobre dando dicas sobre como controlar a libido. Eu dei o exemplo para vocês do Blade. Né, o Blade, ele pensa em beber sangue toda hora, mas ele não bebe, mas ele carrega esse fardo para toda a eternidade, porque vampiro, se eu não me engano, é imortal, né? Então ele não vai até o fim da vida dele, não vai morrer, então é para sempre. Então ele vai carregar essa sede por sangue por toda a eternidade, ele vai ter que conviver com isso. O homem é a mesma coisa, rapaziada. Assim como a hipergamia não se importa, no seu caso também a mãe natureza não se importa. Você não vai conseguir vencer a mãe natureza. Mesmo que você use várias técnicas para diminuir e conseguir se adaptar melhor ao controle da libido, você foi moldado pela mãe natureza, como alguns até da Black Pill já falaram, acho que foi Trunks que falou, para ser um mangina. Não tem o que fazer, rapaziada. Você vai pensar em sexo todos os dias. E onde eu quero chegar? Ou você vive como Blade, o que eu não sou contra, o cara que não quer ter relação sexual, não tem nada contra, cara, eu respeito. Eu não acho que o cara que... Até o cara que não consegue, tem o Volcel ou o Incel, o cara que quer e não consegue. Eu não acho que esse cara, porque ele não consegue ter mulher, ele é menos homem. Pra mim, ou o cara que consegue mulher, ele é mais homem. Pra mim isso não tem nada a ver. Pra mim não faz sentido nenhum você medir o homem porque um trans e o outro não, beleza? Então onde eu quero chegar sobre isso? É o que eu falei. A mãe natureza moldou você, assim como as mulheres não vencem a hipergamia, você também não vai conseguir vencer. Você consegue talvez suprimi-la com algumas técnicas, alguns comportamentos específicos para calar a sua testosterona ou pelo menos para você conseguir se controlar melhor. Mas vencer você não vai, você vai conviver com essa sede todos os dias para o resto da sua vida. Você que é mais novo, você que é homem, você que está começando no seu investimento pessoal, foque em você. Não esquenta a cabeça com mulher, irmão, vai ser difícil, vai demorar. Foca em você, cara, não esquenta a cabeça, não se preocupa, acredita em mim, pode acreditar em mim. Se você é o cara, olha só, rapaziada, eu vou falar sério com vocês. Se você é um cara que você me assiste, tudo que eu falo aqui pra vocês é de graça, não tô iludindo ninguém. Todos os meus vídeos estão no painel público, não é pra levar vocês para outro caminho para vender alguma coisa. Tudo que eu tenho aqui é no painel público que eu falo pra vocês. Se vocês fizerem o que eu falo nos vídeos, você investir em você se dedicar a você, como eu falei na primeira fase lá do homem, quando ele é mais jovem, tá? Eu dei até algumas dicas lá sobre você aprimorar sua aparência, até para facilitar o aspecto profissional e social da sua vida. Se você focar nisso que eu tô falando para você, vão levar anos, cara, mas um dia vai ser recompensado. Não se preocupa com mulher, uma hora essa chavinha vai virar, acredite em mim. Acredite em mim, vai chegar uma hora, rapaziada, que todo esforço que você fez por você é aquilo que a gente fala. Você querendo mulher ou não, vai aparecer mulher por você por consequência. Acredita em mim, confie em mim. Você vai desbloquear a mentalidade abundante. A melhor forma de você desbloquear a mentalidade abundante, rapaziada, não é correndo atrás de mulher. Também pode ser, né? Pua talvez, mas não é o meu melhor modelo que eu defendo. É um investimento pessoal, só que levam anos. Vai chegar uma hora que automaticamente você vai desbloquear uma mentalidade abundante que você não vai nem perceber, se você estiver focado em você, durante anos. Acreditem em mim que isso vai acontecer.
Uma hora essa chavinha vai virar e vai chover mulher pra você, cara. Acreditem em mim, você não vai mais ter que se preocupar com isso. Se preocupa com você, se dedica a você, treina, faz suas paradas, investe em dinheiro. Isso você vai fazer pro resto da sua vida, entendeu? Mas durante esse período mais intenso, mais escasso na vida do homem, você não precisa ser shed, confia em mim, não precisa ser shed, rapaziada. Faça um investimento pessoal em você. É claro, eu não vou mentir pra você. Se você for um cara muito prejudicado na aparência, talvez você às vezes nem consiga sair da zona de rejeição. Não vou mentir pra você não. Mas pro norme, vamos usar uma média, o homem comum. Tá bom? O homem comum. Você vai conseguir e você vai chegar nesse nível que você vai ter mulher sem ter que fazer esforço. As mulheres, rapaziada, olha só, eu quero falar uma coisa pra vocês, cara. Eu não tenho culpa. Elas vão aqui nos comentários falar que é mentira, que não sei o que lá, como algumas falam, acredita em mim. As mulheres querem homens que outras mulheres querem. Elas querem o cara que tá se relacionando com mulheres. As que falam que não, eu quero um cara exclusivo, é mentira. Não acredita nisso. Isso é mentira. Elas acham que é assim, se ela der uma cafungada e perceber que ela é sua única opção, ela não vai te querer mais. Elas querem os homens que mais mulheres querem e que estão se relacionando com outras mulheres. Eu aposto com quem for isso que eu estou falando. Isso não é red pill, não é teoria, isso é um fato. As mulheres querem o homem pré-selecionado, o homem que tem opção. É que nem aquele termo que a gente já ouviu falar. O pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Aqui é a mesma coisa. E nesse caso você fica mais rico, você encontra mais opções sem fazer esforço. Igual o rico. O rico trabalha, nem trabalha e ganha dinheiro. É a mesma coisa. Você nem faz nada e tem mulher. É a mesma coisa, rapaziada. Todas essas técnicas que às vezes até eu falo, que eu já falei antigamente, que você vê em outros canais, sobre ser indisponível, valorizar seu tempo, até você vê mulheres falando, eu gosto do cara que me faz... Várias mulheres falam isso, eu gosto do cara... Isso é universal, rapaziada, isso é no mundo inteiro, pelo menos no Ocidente. Todo mundo fala a mesma coisa, as mulheres querem o cara para elas correrem atrás. Isso é universal, isso é universal. Só que esse cara, o que acontece? Por que ele age assim? Porque elas querem seu tempo. O tempo desse cara é muito escasso, o tempo desse cara é muito valorizado, ele não tem como dar atenção. Quando você chega num nível muito alto de investimento pessoal, até razoável, às vezes, não precisa ser absurdo. Chega uma hora, rapaziada, que você não tem como dar atenção pra mulher, cara. Que você não vai conseguir falar com ela, você não vai conseguir encontrar com ela. Mesmo se você quiser, você vai falar, cara, se eu marcar de sair com essa mina, eu vou comprometer meu investimento pessoal. Eu vou ter que faltar na minha academia. Eu vou ter que faltar numa reunião que eu marquei. Eu não tenho como ver ela agora, vai ter que ser só pra semana que vem. Cara, isso vai deixar ela obcecada por você, velho. Acredita no que eu tô falando. Ela não vai mentira. Acredita, eu boto dinheiro no que eu tô falando, velho. Elas vão ficar obcecadas. Você passa 1, 2, 3, 4, 5 dias sem falar com ela. Mas sem joguinho, porque não dá mesmo. Ou que você tá falando com outras minas também, que você não consegue dar prioridade. Cara, ela vai ficar obcecada. Por isso que elas agem assim, rapaziada. Porque elas têm mentalidade abundante, cara. Por isso que elas são indiferentes. Eu falei pra vocês no outro vídeo. Por isso que elas passam vida no seu pescoço sem mais nem menos. Porque elas não estão nem aí. Elas estão falando com não sei quantos caras. O efeito que isso teve... Cara, você homem, você vai experimentar um pouquinho do poder que as mulheres têm. Porque 100% você nunca vai conseguir. Só se você virar realmente uma celebridade a nível, no mínimo, nacional. Fora isso, cara, você não vai conseguir chegar perto de uma mulher razoavelmente bonita. Você não vai conseguir. Então você imagina o efeito que não teve isso no comportamento delas em se relacionar. Por isso que elas não estão nem aí, rapaziada. Hoje, você investir em mulher, você correr atrás, rapaziada, é pedir pra passar raiva, cara. Não tem o que você fazer, você tem que investir em você e vai investindo, irmão, vai investindo. Faz da sua vida. Começou a aparecer mulher, apareceu. Se não apareceu, não tem o que fazer. Você vai ter que investir em você porque isso vai te dar prazer. Isso vai te dar prazer por si só. Mesmo se tiver mulher, você não tem que fazer por. Porque se você fizer por, você vai ter uma expectativa de que em certo ponto eu vou começar a ter opções. E se você não tiver nesse ponto, você vai se frustrar. E às vezes é capaz até de você de abandonar o investimento pessoal. Muitos, às vezes, até no meu caso deve ter sido, começa o investimento pessoal por causa de mulher. Não tem problema, rapaziada. Não tem problema. O importante é começar. Eu sempre falei, o importante é começar. O importante é você apertar e focar sem dó nem piedade, chefe. Sem dó nem piedade. Fiz um vídeo motivacional pra vocês do casamento. Esse aqui até espero que seja. Foca sem dó, pisa fundo no acelerador, cara. Mesmo que seja porque você quer pegar a mulher, não interessa, vai chegar uma hora que não vai mais ser, porque você vai ter prazer por aquilo vai te dar prazer. Você vai falar, mesmo se você tiver mulher não, se você não conseguir, você não vai desistir mais, porque aquilo vai te fazer bem. E vai ser até isso que vai manter você são, mesmo não conseguindo ter opções de mulheres. Vai manter você são, porque isso vai te dar muito prazer na sua vida, vai distrair você, inclusive é uma das formas de até controlar a sua libido, investimento pessoal. Quando você já está ali no nível razoável para avançado.
que você já vai ter boas coisas definidas, seu corpinho já vai estar ficando legal na academia, você não vai ficar mais com preguiça de treinar, você vai ter tesão, você vai sempre querer treinar, você não vai ver a hora de ir para academia, por exemplo, entre outras coisas. Você vai viciar também, às vezes, se você aprendeu, se você já está conseguindo guardar dinheiro, investir na bolsa, por exemplo, investir em criptomoeda, essas coisas, você vai ter tesão em fazer isso, você não vai mais querer gastar grana. Sabe, você vai ganhar 50 conto ali, 100 conto, 200 conto ali, você vai falar, cara, ao invés de eu comprar sei lá, uma corrente, ao invés de eu comprar um tênis, ao invés de eu comprar um relógio, eu vou investir. Você vai ficar viciado em investir dinheiro, rapaziada. Você vai ficar, nem que seja 100 conto, 50 conto. Vai pingar 50 reais lá de alguma coisa que você, um trocado aí que alguém devia pra você, que você emprestou, você vai pegar esses 50 reais e vai falar, cara, vou comprar 5 cotinhas aqui de uma ação que custa 9 reais. Você vai lá e você compra. Você vai ficar viciado nisso, cara. Você vai ficar viciado no investimento pessoal, rapaziada. Porque isso vai dar um prazer pra você que é inexplicável. Por isso que se você é disponível, responde rápido, ela não quer mais você. Porque você tá demonstrando que você tem o quê? Mentalidade escassa. Que você não quer perder a chance com essa garota. Por isso você fica tão preocupado. Agora, quando você começa a desbloquear a mentalidade abundante, você sai com 1, 2, 3, você tem 4, 5 contatos que você tá trocando ideia, que você nem consegue sair com elas porque não dá tempo. Você não consegue encaixar na sua rotação, não cabe mais. Não tem como. O que vai acontecer? Elas mesmas às vezes vão chamar você pra sair, cara. Elas mesmas vão falar, vamos sair tal dia, quando a gente vai se ver? Porque você não consegue sair com elas, você vai falar, cara, eu tenho que vir aqui, não dá ainda e tal. Porque se você, às vezes, não sair com uma garota que você já tá saindo pra sair com ela, a outra que já tá consolidada pode dar aquela balançada, entendeu? Pra você dar uma atenção pra uma que é duvidosa. Então vai ser difícil conciliar. E foi o que eu falei, você não vai ter que usar text game, você não vai ter que usar nada quando você chega nesse nível. E chega, foca em vocês, acredite nisso, foca em vocês, investe em você, não se preocupa com mulher. Se chegou o ponto que virou consequência, que vira. Se chegar um ponto que virou consequência, aí você pode desenvolver o pilar da sexualidade na vida do homem, que é um dos pilares que eu defendo no meu canal, além do outros, né? Investimento pessoal, saúde, aparência, diversão. Eu não abandonei o sexual, eu também incluo, ele não é o único, mas eu também incluo. O último pilar que você vai investir na sua vida, que você vai se preocupar em desenvolver é o sexual, rapaziada. E tem que ser por consequência. Tem que ser por consequência, tem que ser passivo, vai ser passivo o negócio. É aquilo que eu falei, o rico fica mais rico. Vai começar a aglomerar que você não vai ver não sei de onde. Sabe o que acontece quando você chega nesse nível? Igual elas fazem. Sabe o que elas fazem? Aumenta a régua. Aumenta a régua, rapaziada. Vocês entendem? E eu tô falando de um homem que consegue dar um gostinho na mentalidade abundante. 10% da mentalidade. Imagina a mulher que tem 100%. Vai meter a régua lá em cima, velho. Vai ficar ridículo, ridículo. Se você começar a ter umas opçõezinhas aqui, 10 opçãozinhas, que já é muito, 15, sua régua vai subir, porque você vai falar, cara, eu vou pegar as melhores, não consigo dar atenção para todas, seu filtro vai aumentar. Imagina elas que tem 100, 200, 300... Eu nem preciso explicar para vocês, cara, a consequência. Mas esse é o vídeo que eu queria falar para vocês, beleza? A gente se vê, um abraço.